boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. É sempre um prazer imenso estarmos juntos. E hoje vamos falar sobre os caminhos da educação. Outubro é o mês dos professores, do livro, da poesia. São muitas datas que engrandecem a educação. Mas quais são os desafios neste novo século? O coordenador e professor João Carlos Ribeiro, do Colégio Santa Maria Minas, e a Gabriela Franco, do Museu de Ciências Naturais, da PUC, vão falar sobre isso. 29 de outubro é o Dia do Livro e vamos ver qual é a importância dele na formação da sociedade, desenvolvimento intelectual, aumento de vocabulário, letramento e muito mais. E ainda, como a poesia contribui para o desenvolvimento do imaginário, da criatividade e do jogo simbólico. O poeta Gonzaga Medeiros, o rapper Roger Def e o músico Lucinho Cruz vão falar sobre isso. Tem muita coisa boa no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente, porque você é o nosso convidado aqui na TV Horizonte. O Sala de Estar já começou! 15 de outubro foi o Dia dos Professores. Estes que facilitam a aprendizagem, estimulam a afetividade e a criatividade dos alunos e promovem o pensamento crítico. E para falar sobre isso, estamos com o coordenador da Pastoral e Catequese do Colégio Santa Maria Minas, o professor João Carlos Ribeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gente, ainda vale lembrar que todos aqueles que detêm conhecimento de algo e se especializou também podem ser tidos também como professores, orientadores, como é o caso da coordenadora do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, a Gabriela Franco. Olá, Gabriela. Olá. Tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos começar com o João. João, qual é a sua observação com relação às mudanças e transformações da educação durante esses tempos todos? Suelen, a gente falar de transformação na educação, né, a gente precisa perceber essa transformação na sociedade, né? Existem até umas charges interessantes que mostram até o lugar da mesa, do filho, da família, né? Como que vai constituindo essas mudanças ao longo do tempo. A gente pensar que hoje vivemos transformações muito rápidas. Com a era digital, a gente vivencia transformações que são, de fato, muito rápidas. E, com isso, chega também na sala de aula, chega na educação. Então, acredito que talvez a grande transformação que a gente tem vivenciado, que é uma transformação boa, logicamente, a gente não pode pensar mais numa educação como talvez se via há um tempo atrás, que o aluno era aquela tábua rasa que chegava para só absorver o conhecimento. E hoje os meninos chegam na escola cheio de perguntas, dúvidas e querendo participar, porque esse lugar da fala deles também é muito importante, né? E eles questionam mais. Então, talvez essa, por um momento, é um desafio sim, porque quando a gente é questionado, o desafio sempre aumenta, mas essa grande transformação de perceber que a gente hoje lida, de fato, com pessoas que estão em busca de um conhecimento e inseridas no conhecimento, não só ali para receber, para absorver, mas também para contribuir. Então, essa, sem dúvidas, é uma transformação que a gente nota na educação, como que os alunos, dentro do seu contexto familiar, dentro dessa vivência que se tem hoje no núcleo familiar, outros núcleos sociais, isso chega na escola também. Então, os seus guetos, a sua forma de viver fora da escola, reverbera muito dentro da sala de aula também. Muito bem. E Gabriela, como que você observa que o museu ele pode ser uma ferramenta, um instrumento nos caminhos da educação? Suelen, quando a gente fala de museu e educação, a gente fala um pouquinho sobre educação museal. E educação museal são as ações educativas que acontecem no museu, que no caso do Museu PUC Minas, nós temos um setor educativo com 40 estagiários que são alunos da PUC Minas que passam todo esse conhecimento para frente.
E são alunos que são preparados para isso, e a partir das pesquisas científicas que acontecem no museu, nós pegamos todos esses resultados para mediar as exposições, para mediar o acervo expositivo, para passar esse conhecimento para frente. Muito bem. João, a gente fala muito da tecnologia, né, gente? Que ela está aí a todo vapor, o IA, enfim, dentre outras coisas. Mas na sua opinião, João, como que você acha que isso realmente pode ajudar dentro da educação, por exemplo? Então, Suelen, eu acho que essa questão dessa transformação também, logicamente, que com a tecnologia e os meios de comunicação social cada vez mais aflorados, isso também é uma transformação para a educação. Eu acredito que toda mudança, ela provoca um certo questionamento e um certo incômodo em todos nós, né? Então, acredito que em outras épocas, outras inovações que foram surgindo também provocava isso na educação, né? Como que a gente pode utilizar esses novos meios a nosso favor. A gente percebeu, por exemplo, na pandemia, no meio de um caos e de uma tristeza e uma problemática mundial, como que a tecnologia pôde nos auxiliar, né? De forma quase que geral, as escolas tiveram que se readaptar da noite para o dia para utilizar da tecnologia para fazer o conhecimento chegar até os seus alunos. E eu acredito que hoje, dentro dessa grande questão tecnológica que a gente vivencia, saber de fato utilizar hoje talvez parar um pouco com essa briga de como que a gente vai proibir ou não vai proibir, como que vai ser com relação aos alunos, a questão da formulação dos trabalhos, utilizando inteligência artificial, e como que isso pode contribuir também para ter uma aula mais atraente, para que os alunos de fato possam perceber as maravilhas e os riscos disso também, né? A gente fala, por exemplo, de coisas que vieram com a internet, as buscas, os canais de busca e de tradução, por exemplo, quando se vai falar de outras línguas, podem auxiliar, mas podem também ser um risco, porque nem sempre está tão aprofundado como se deveria ser. Sim. Então, eu acredito que até mesmo mostrando o paradoxo daquilo que é bom, do que deve ser aproveitado, com aquilo que deve ser olhado com um pouco mais de atenção, isso é uma forma da gente utilizar a tecnologia a nosso favor. E hoje, claro, pensar o avanço da tecnologia na sala de aula com a rapidez também que se espera para isso, eu acho que é muito importante. E, Gabriela, como a gente pode pensar no museu, né, nessa questão da educação, né, mas assim, quais são qual que é a missão, né, digamos, do museu hoje, especificamente da PUC? Nós estamos falando de Museu de Ciências Naturais. O museu ele foi inaugurado em 1983, vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas, num espaço muito pequeno, com acervo expositivo e um acervo científico ainda muito pequeno. Com o crescimento e incremento desse acervo, o museu passou a apresentar essas exposições somente para a comunidade científica. Aí, juntando com as parcerias, criou-se esse prédio, construiu o prédio maior que onde o museu está hoje. Em 2001, o museu abriu as portas com a primeira exposição permanente sobre Peter Lund, né? Peter Lund, Memórias de um Naturalista, uma homenagem a esse paleontólogo tão importante para a história, né, da arqueologia, paleontologia e espeleologia brasileiras. E em 2002 o museu abriu as portas para que todos acessassem o acervo expositivo e poucos ao acervo científico do museu. Então, juntando toda essa história, toda essa importância, a missão do museu é justamente aproximar as ciências naturais às pessoas. Contar um pouquinho da história natural de Minas Gerais. O museu possui uma coleção de paleontologia super renomada, uma das mais importantes do Brasil. Então, levar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho das curiosidades, mostrar um pouquinho mais focado na megafauna da América do Sul, falando um pouquinho dos mastodontes, da preguiça gigante, animais que as pessoas nem conseguem imaginar que já existiram aqui no Brasil, Sim. em Minas Gerais, há milhares de anos. Então, nosso intuito é levar todo esse conhecimento, toda essa curiosidade, tudo de especial que a gente tem na nossa história para a população e despertar uma consciência crítica em relação à preservação do patrimônio histórico, natural, cultural do Brasil
E então envolver todo mundo, porque a gente sabe que muitas pessoas nunca foram a um museu na vida, não conhecem um museu. Então, o nosso intuito é justamente a partir das nossas ações educativas, a partir do nosso setor educativo, dos nossos educadores, que nem todos são professores, mas são educadores que passam esse conhecimento. Então, nosso intuito nossa missão é passar esse conhecimento e despertar alguns outros sentidos nas pessoas que visitam importante, o museu. porque a gente acha, muitas pessoas acham que museu é coisa de gente mais velha. Não, gente, vamos levar um museu, né? Agora, no mês de outubro, o Dia das Crianças já passou, mas tiveram várias atividades, não é isso? Sim, nós tivemos uma programação no dia 12 e no dia 15, com algumas atividades, e além do nosso serviço positivo, a partir que a gente leva ao público a partir das nossas mediações, nós temos as oficinas que nós oferecemos, e nessas datas nós oferecemos frequentemente no museu, e nessas datas especiais principalmente. E as nossas atividades são atividades lúdicas, mas são educativas, são divertidas, mas passam muito conhecimento. Então as crianças e os adultos também vão ao museu, participam dessas atividades e aprendem muito, se divertem e aprendem muito. E no Dia das Crianças nós tivemos essas atividades e o museu ficou cheio e as crianças aprenderam bastante lá com a gente. Que bacana, parabéns pelo trabalho, gente. João, para voltar na educação, pensando na questão inclusiva, eu acho que hoje em dia a escola ela tem aberto mais o seu olhar sobre a questão dos alunos que têm autismo, algum TDAH. Como que o Colégio Santa Maria pensa nisso? Então, Sueli, eu acho que aqui a gente tem algo interessante para a gente pensar, que é a questão da igualdade e da inclusão. Dois termos tão importantes e necessários, né, de discussão e de vivência na nossa sociedade. E por muito tempo a gente se falou de igualdade. Só que a gente hoje precisa olhar essa igualdade também dentro de uma inclusão. Porque o ser igual, às vezes, é ser diferente. E ter uma igualdade que a gente consiga fazer com que todos os alunos se sintam bem nesse ambiente escolar é ter um olhar diferenciado. Então, nós no Santa Maria estamos constantemente buscando, através de formação dos nossos profissionais, uma educação que de fato perceba essas diferenças e façam delas um facilitador, né? Também, a gente falando dessa transformação da educação, né, a gente tem que observar que a educação, ao longo do tempo, foi percebendo que nós não somos essa caixinha que vai cabendo todos os conhecimentos que são transmitidos. Às vezes temos facilidades, e todos nós, às vezes temos facilidades para uma coisa, temos dificuldade para outra, e as pessoas hoje que chegam para a gente com alguma situação, alguma síndrome, hoje nós passamos, talvez, um pouco o mal da sociedade atual, a questão do déficit de atenção, todos nós passamos também um pouco por isso, e como que a gente vai tendo esse olhar diferenciado. E eu acredito que para nós, enquanto educação católica, é mais do que um compromisso, é um ato de evangelização. Se a gente olha ao longo da história, ou a gente pensa no cerne da nossa missão cristológica, Cristo acolheu. E acolheu olhando nos olhos. Cristo acolheu a partir da necessidade de cada um e não colocando uma marca como todos tivessem que ser iguais. Então a gente precisa também fazer dessa forma. Só para fechar, Gabi, o que você acha que com relação ao museu, nossa importância de preservação da memória, né? Tem vários outros elementos que é tão importante o museu, né? A preservação da memória, a preservação do patrimônio cultural é importantíssima. Sim. Porque esses elementos materiais e imateriais são produzidos pela sociedade e formam aquele povo, formam a memória, a identidade cultural, a riqueza cultural daquela sociedade. Tudo que nós guardamos em museus, que a gente preserva, conserva nos museus, guarda, está relacionado à sociedade e é para a sociedade. Daí a importância de a gente manter, de termos espaços para manter essas coleções, essas peças, essas memórias, e daí parte do setor educativo pensar em estratégias para atrair esse público. Como eu disse, muitas pessoas não conhecem o museu, às vezes não tem contato para entender qual é a história, onde estão localizadas, a que meio pertencem, né? Na história, na sociedade, ali na parte biológica, né? Nos recursos, ali em toda a paisagem, na diversidade
que estão inseridos. Daí a necessidade de a gente preservar, manter e ter estratégias para atrair esse público. Muito bem. Só para encerrar, fala para a gente os horários que o museu está aberto, os créditos, por gentileza. O Museu PUC Minas está aberto de terça a sábado, das 9 às 17. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do museu, mas podem ser adquiridos na bilheteria do museu também. Então, adquirindo ingressos, as pessoas têm acesso aos 3 andares de acervo expositivo do museu, e temos o planetário também no museu para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre o universo, constelações, estrelas, planetas. Então, temos muito conteúdo, temos muita informação no museu e muita diversão. E todos vão se divertir, estão todos convidados para conhecer o Museu PUC Minas. E você sabia? O Dia Nacional do Livro é comemorado no dia 29 de outubro, em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil em 1810. A data é uma oportunidade para celebrar o surgimento e a importância dos livros. E vale lembrar, gente, que a leitura ajuda no letramento, no aumento do vocabulário, assim como formar o senso crítico, analisar a realidade e muito mais. Mas para falar com mais propriedade sobre isso, estamos com o José Henrique Guimarães, que é proprietário da livraria Outlet de Livro. Ele também foi presidente da Câmara Mineira do Livro e fundador da Bienal do Livro de Minas Gerais, gente. É um espetáculo o seu currículo, hein? Parabéns. Muito bem. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que para a gente é muito caro e a gente fica muito feliz de estar aqui contigo. Não, e hoje é muito importante para a gente falar, né, sobre o livro, engrandecer este, né, que é tão importante e tem um papel realmente muito importante na sociedade, não é mesmo? Com certeza, sim. Você pegar assim, historicamente mesmo, né, você pegar a evolução das sociedades, assim, pega um marco aí no Renascimento. Só foi possível o Renascimento, toda aquela ebulição de ideias, não só no campo da literatura, mas das ciências, etc., por causa da invenção da imprensa, né, que permitiu justamente a democratização do conhecimento, né? Então, assim, isso, e disso em diante, o iluminismo, tudo, e até as sociedades do jeito que são hoje, né? Muito bem. Qual que é a importância de incentivar, na sua opinião, esse prazer da leitura? Porque hoje a gente percebe que tem muita competição, digamos, com os streamings, com os filmes. Totalmente. Né? Muitas pessoas deixam de ler o livro, por exemplo, Harry Potter, mas vai assistir o quê? O filme, né? Por exemplo. É fundamental, porque o hábito de leitura, como qualquer hábito, né, ele se desenvolve, né? Então, o papel de todos nós, né, na sociedade, das escolas, das famílias, de incentivar a leitura, e a leitura, é importante dizer que não estamos falando só da literatura, da ficção, mas também da instrumentalização da criança, do cidadão, que ele tem com a leitura para decodificar o código escrito, para desenvolver o pensamento crítico e, por extensão, o próprio desenvolvimento da sociedade, né? O Ziraldo costumava dizer, ele era um provocador, né? Ele tinha uma frase muito, muito instigante, que ele falava assim: ler é mais importante do que estudar, né? Ler é mais importante do que estudar. Mas você entendeu? Quer dizer, sim, na verdade, a leitura, ela abre um horizontes, o olhar, né? E como, repetindo, né, ela instrumentaliza, né? Porque, por exemplo, uma criança na escola, ela tendo o hábito de leitura, a prática da leitura, isso vai servir para ela para estudar química, biologia. Ela vai ser capaz de assimilar, de decodificar, de melhorar a cognição dela para outros conteúdos, né? Porque nós estamos falando de literatura, nós estamos falando também de ficção, nós estamos falando de obras de não ficção, de textos científicos. O livro representa todo esse universo, né? Muito bem. E a gente pode parar para pensar também que as leituras, desde livros clássicos a livros contemporâneos, realmente ajudam a gente a ter essa amplitude do olhar crítico, não é? Com certeza, né? Pega os grandes clássicos da literatura e da filosofia, os gregos, né? Eles tratam de temas, assim, fundamentais da existência humana, né? E afora a qualidade da literatura em si, e os textos contemporâneos também, né? Eles refletem os dilemas sociais, culturais que a gente está vivendo. Hoje a gente vive essas guerras culturais, essas questões de identidade e tudo mais. Isso tudo está refletido na literatura. A literatura é um laboratório. O Saramago costumava dizer que ele era assim, um filósofo travestido de escritor, porque, na verdade, através da literatura,
o pensador, né, no caso, vamos mencionar o Saramago, que foi um grande pensador, Sim. um grande ativista social, era um laboratório de experimentação de ideias que, às vezes, na academia, você não tem essa liberdade, porque o pensamento científico ele tem que se submeter ao rigor acadêmico, né? Sim, verdade. E agora, como é que a gente pode parar para pensar que Bienal, por exemplo, né? Bienal, enfim, outras exposições, outros congressos que falam sobre literatura e reúnem vários autores, são tão importantes na sociedade? São cada vez mais fundamentais, né? A Bienal no Brasil é muito diferente. Eu conheço bem as feiras internacionais, que são feiras de negócio, né? A Feira de Frankfurt, para você ter uma ideia, é gigantesca. Mas é uma feira para venda de direitos autorais. A daqui não, ela tem uma conotação de festival, de mostra, elas recebem, quando a gente organizou o Salão do Livro e as Bienais, na ocasião que a gente organizava na Serraria Souza Pinto, era o principal evento da cidade. Eu fui. Pois é. No modelo era gratuito, Sim, foi tinha uma fantástico. programação tem várias programações culturais, então é um momento de encontro do leitor com o autor, com essa programação cultural, né? com a bibliodiversidade, né? A diversidade de títulos, é uma grande mostra. Essa Bienal de São Paulo, eu estive lá, foi o maior público de Bienal da história das Bienais, muito por causa da juventude, quer dizer, você tem um público agora que os americanos têm nome para tudo, né? Que eles chamam de young adult, né? Que esse jovem adulto, que assim, é uma ebulição e até catapultado pelas próprias redes sociais. Então tem um benefício aí das redes sociais, né? No sentido da divulgação. E foi assim um estouro assim, de presença de público, participação, jovens jovens de todas as idades, né? Sim, Crianças também, com malas para comprar livro, porque também tem várias promoções, então é um grande festival, né? Uma grande agitação cultural na cidade, é fundamental. E na sua porque opinião? promove o livro e a literatura, no final das contas, né? Claro, claro. E na sua opinião, quais são os livros, eu acho assim, que você dá dica que a gente tem que ler, tem que estar lá na cabeça Olha, assim, da cama? Você observa, assim, acho que depende de cada um, né? Eu acho que, assim, para iniciar, sempre buscar uma literatura que você tenha mais afinidade, não necessariamente ficção, pode ser não ficção, né? Para justamente criar esse hábito. Agora, você percebe hoje uma evolução muito rápida desse leitor que começa com fantasia, com Harry Potter, com romances, tem muita coisa, romance de ficção, nessa linha de jovem adulto, e migram muito rapidamente para os clássicos. Eu acho que os clássicos, no modo geral, os nacionais e os estrangeiros, têm vários clássicos muito acessíveis e muito instigantes, assim, muito importantes e prazerosos de ler, porque aí você une o agradável, né? Pega aqui Machado de Assis, os próprios russos, né? Você tem textos assim muito acessíveis e muito interessantes, porque também retratam períodos da história, né? A literatura é muito rica nesse sentido, né? Sim, verdade. E como que você observa hoje, por exemplo, tem um outlet, né? Ou seja, gente, não vem falar agora que não tem dinheiro para comprar livro, porque com o outlet realmente a acessibilidade está 100% agora, né? A gente está com esse projeto, é um projeto que está bombando, assim, a gente tinha a livraria nos padrões clássicos, mas com a concorrência hoje muito desleal do e-commerce, o varejo físico, principalmente o que está em rua, tem que buscar nichos, né? Então, é como a gente criou que é uma espécie de um atacarejo, mas assim, tem um slogan muito autoexplicativo, que é livros incríveis a preços acessíveis. Então, a seleção, uma curadoria, como dizem, de conteúdo, de livros, com preços que cabem no bolso, né? E que estão competindo com o e-commerce. Então está sendo um estouro. A gente faz várias promoções, fez uma promoção de livros a R$1 em abril, que foi um sucesso, que você deve estar lembrado. Sim. E vamos repetir ela provavelmente agora em fevereiro. Então a gente está sempre agitando, trabalha muito rede social também, tem uma relação muito legal com a clientela. Então é isso, é também na mesma linha de democratizar o acesso à leitura. E assim, a gente tem uma clientela gigante na Grande BH,
do interior de Minas, que vem caravanas, veio uma caravana recentemente de 7 Lagoas para visitar a livraria. Que bacana. Parabéns pelo trabalho e iniciativa, realmente é muito importante. Agora, olha só que interessante, gente. A importância dos autores no processo da literatura é de colaborar com a educação e a história é essencial. Então, por isso, agora nós vamos ver um depoimento da escritora Luciana Aquino, que ela escreveu várias obras. Vamos ver? Olha só que legal. Hoje a gente está falando sobre literatura, sobre a importância da leitura, dos livros, e a gente não poderia deixar de citar Paulo Freire, né, que disse, né, que a leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra, e que a base, a construção, né, do conhecimento é o apoio na realidade vivida, mas que a leitura é um ato criador, né, implica nessa compreensão crítica nossa, da nossa realidade. E que nós temos que, como leitores, temos que ser sujeitos, né? E não apenas um decodificador de palavras. A leitura na minha vida, ela veio desde nova, e eu acho que isso foi muito importante para que eu me tornasse uma escritora. Eu sempre fui incentivada a escrever e a ler muito, desde novinha. Eu declamava a poesia de Humberto de Campos, Olavo Bilac, os grandes parnasianistas, muito influenciada pela minha bisavó, que me criou. E na escola também eu tive bons hábitos, né, de frequentar as bibliotecas e de me apaixonar mesmo pelos livros, né? E eu acho que a leitura, ela deve ser, sim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar muito com as escolas, com os pais, deve ser estimulada desde a infância. A gente tem que ter aquele cantinho da leitura, sabe? Paulo Freire já dizia que as escolas deveriam estimular, né, esse gosto, né, pela leitura e pela escrita ao longo dos anos, assim, durante toda a escolaridade mesmo das nossas crianças e adolescentes. Por isso que às vezes as pessoas, as crianças hoje estão com essa dificuldade de escrever, né, de se expressar, né? A redação às vezes é um monstro, né? Tal da redação do Enem, mas eu acho que a leitura, ela traz criatividade, ela traz esse senso crítico, né? Ela traz um mundo novo, né? Porque é um mundo novo que nós encontramos através dos livros. Eu me tornei escritora desde pequenininha, só que de fato, né? Coloquei no papel e publiquei até para 2 editoras de São Paulo, a partir de 2011. E aí surgiram os livros Atrás das Letras, de 2011, A Rainha Azul e Seu Hino Atrapalhado, de 2013, Os Encantos de Minas, uma homenagem que eu recebi de uma multinacional americana, com o novo talento da literatura mineira, com os valores da literatura mineira. E em 2021, em plena pandemia, eu lancei o Para Além do Meu Olhar, e em 2023, A Lenda da Menina Má. Esse livro em especial, ele é voltado para as crianças e fala sobre o poder da palavra, do julgamento, né, de como a gente não deve deixar as crianças se influenciarem pelo julgamento, né, pelo tal do bullying. E esse livro, a menina má encontra a sua verdade nos livros. Ela encontra a sua salvação nos livros, a sua verdadeira essência nos livros. Viva o Dia do Livro! Um abraço para vocês! Pessoal, e olha também o trabalho da Elisa Caetano, que é autora e tem um belo trabalho. Vamos ver. Olá, pessoal do Sala de Estar. Meu nome é Elisa Caetano, eu sou escritora, jornalista, pesquisadora e é uma alegria para mim estar aqui com vocês para celebrar o Dia do Livro. Esse objeto que é tão caro, tão importante na minha vida. Acho que se tem um objeto que eu posso dizer que transforma a minha vida, transformou e transforma a minha vida sempre, esse objeto é o livro. Alguma coisa completamente assim, múltipla, mágica, que tira a gente do lugar de conforto da gente, leva a gente para outras viagens imaginárias ou reais, traz conhecimento, faz a gente ver o mundo e ver a nossa própria vida, a nossa própria realidade de outro jeito, de muitos jeitos, e por isso faz a gente se desenvolver, faz a gente crescer, faz a gente melhorar, faz a gente se expandir, se desdobrar, também se transformar.
Então, eu acho que o livro é alguma coisa que muda a vida das pessoas. E toda vez que a gente se entrega para essa viagem, a gente sai dela diferente. Toda vez que a gente pega um bom livro, a gente sai dele um pouco diferente. Então, eu acho que esse é um presente assim, que a gente dá para os nossos filhos, para as nossas crianças, adolescentes, quando a gente encoraja e acha a forma de introduzir o hábito da leitura. Eu acho que o livro pode se tornar alguma coisa que ajuda a gente nas horas mais difíceis da vida da gente, né? Acho que a arte tem esse poder e o livro também carrega isso. Bom, eu, como disse, sou escritora, escrevo poesia, tenho 3 livros publicados e vou mostrar para vocês aqui os títulos que eu tenho publicados. Os Dias ou os Dentes é o meu livro mais recente, foi publicado pela editora Urutau, os 3 livros foram publicados pela editora Urutau. Os Dias ou os Dentes saiu junto com essa plaquete, que é A Curva Infinita, é um poema ilustrado pela artista plástica Júlia Panadés, são aquarelas muito bonitas que acompanham esse poema que se chama A Curva Infinita. E o meu primeiro livro, que se chama Caderno das Inviabilidades, também publicado pela editora Urutau. Os 3 livros estão no site da editora, editoraurutau.com, ou na Livraria Quixote também você encontra os livros. E é isso, um grande abraço e ótimo dia do livro para todos nós. Muito bem, gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente é muito importante, né? A gente valorizar e incentivar a cultura, não é mesmo? A gente que agradece também pelo espaço, né? E por estar dando destaque ao Dia do Livro, né? Muito obrigado. A gente que agradece. Parabéns pela iniciativa. Igualmente. 31 de outubro é o Dia da Poesia. Esta que é uma forma de expressar os pensamentos, emoções e sentimentos, além de ser uma ferramenta para a formação crítica reflexiva do leitor, permitindo-lhe uma leitura ampla e crítica dos valores sociais. E para falar mais sobre isso, estamos com o rapper Roger Def, o poeta Gonzaga Medeiros e o músico Lucinho Cruz. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos começar com o Roger. Roger, tão importante o rap, o hip hop, este movimento, na verdade, na sua opinião, como que eles fazem uma interseção com a poesia? Na verdade, o rap ele já é a sigla Rhythm and Poetry, né? Ritmo e poesia, né? Já é poesia por si só. E é uma poesia que ela tem essa influência direta das ruas, né? Da vivência dos bairros periféricos. E ao contrário do que muita gente pensa, não é só uma arte de denúncia, é uma arte de retratar esse cotidiano e de trazer também o que tem de belo nesse lugar, sabe? É toda a potência dessas pessoas, tudo que tem de incrível e de espaços a serem conquistados nesses lugares e nessas pessoas que vivem nesses espaços. Acho que o rap é bem isso. E o hip hop é uma cultura, né, que ela nasce... Só contextualizando um pouquinho, que acho importante. Sim, importante. Porque o rap é uma música que faz parte de uma cultura chamada hip hop, né? O hip hop é uma cultura que tem 4 elementos, que é o rap, o break, o grafite, assim, o DJ, que é o primeiro elemento, né, que surgiu, e o conhecimento, que é o 5º elemento que amarra isso tudo. Então, ele está intrinsecamente ligado ao processo de educação, de formação de pessoas mesmo, sabe? E no sentido mais amplo, que é de formar pessoas, no sentido de ampliar e muitas vezes conceder essa percepção de cidadania, de que a gente pertence à cidade, que a cidade nos pertence também. Muito bem, verdade. E Gonzaga, qual a sua opinião sobre a poesia? Qual que é o papel dela na sociedade? É um papel de suma importância porque nasce da emoção e cria um ambiente de emoção na cabeça da pessoa e no espaço físico onde as pessoas se encontram, né? Poesia é bem interessante porque ela é feita não somente aquilo que vem da chamada inspiração, porque muita gente pensa que tem que ter uma grande inspiração para fazer poesia, para escrever coisas bonitas, para fazer uma grande música. Não é bem assim, né? Qualquer tema, se você tomar ele para si e pensar assim, eu vou escrever sobre isso, eu vou falar sobre isso,
As ideias nascem na hora, a chuva vai caindo, naturalmente, né? Isso mesmo. E, assim, como é que você acha que a música ela entra como uma expressão da poesia? Eu acho que é um casamento perfeito, né? Quando ele está falando aí do rap, você vê assim, o Nordeste em si fazendo as trovas do Sul e o repente do Nordeste, né? E aí é tanto tipo de música que, como diz, né? Um abraça o outro, né? Então eu acho que é a forma de juntar as palavras com melodia e juntar o ser humano para aquela alegria. Tem para dançar, para chorar, para sorrir, né? Acho que a música, ela, como diz Gonzaga, é um frenesi. Muito bem. É um frenesi que alucina E domina. e nos domina. Muito bem. E Roger, na sua opinião, como que você acha que o hip hop e o rap, eles entram também como agente social, cultural, sabe? Até histórico também. Vamos lá, assim, acho que eu posso falar um pouco da minha vivência com o hip hop, né? Quando eu conheci o hip hop, a cultura do hip hop, muito por causa da música e da dança, eu estava fora da escola, né? Então isso já diz algo, assim, que... E porque eu não me sentia pertencente ao espaço, não me sentia incluído e não via sentido naquele espaço. E é engraçado, aí eu conheci a dança, que foi o primeiro elemento que me chamou a atenção no hip hop, e quis fazer parte daquilo, né? Não aprendi a dançar, mas fui fazer rap, virei MC. Maravilhoso. E através dessa arte, eu entendi a importância de me formar da educação mesmo, sabe? Assim, e de fazer parte daquele espaço. Porque fora daquele lugar, onde eu estava, eu ia fazer parte de uma estatística triste, que é de jovens negros pobres das periferias que fazem parte desse processo de evasão escolar, né? E que está ligado a várias questões, né? Inclusive raciais também. Então, assim, eu acho que... E essa história minha é uma história de muitas pessoas, né? Muitas pessoas encontraram o caminho da educação através da arte. E especificamente através do hip hop, né? E acabei... Aí, enfim, voltei para a escola depois disso, fui fazer faculdade, fiz jornalismo e defendi um mestrado em artes, né? Em que eu discuto justamente a história do hip hop de Belo Horizonte, justamente essa cultura que me formou, né? Então, eu acho, assim... hip hop assim, eu falei do quinto elemento, que é o conhecimento, né? Então, que é a argamassa que junta tudo. Então, o hip hop, ele é, acima de tudo, principalmente educação e informação. Perfeito. Concordo plenamente. E eu acho muito assim que a cultura, a educação é um agente de transformação na sociedade, né? Com certeza. Em todas as suas estratificações, em todas as suas mazelas e também demandas, né? Exatamente. Acho que é muito importante. E, Gonzaga, a gente pode parar para pensar também na questão de que muita gente acha que repente, cordel, poesia se misturam. Na sua opinião, como é que fica cada uma delas? São parentes, uma da outra, né? A poesia de cordel, assim como o repente, são coisas do Nordeste brasileiro, né? Outros estados fazem, outras pessoas de outras regiões fazem isso, mas são muito, assim, inspiração dos próprios parentes e amigos e os grandes nomes dessa arte do Nordeste brasileiro. São Paulo tem muito, mas também São Paulo está cheia de nordestinos, né? Minas Gerais tem também, mas nós recebemos a influência, principalmente nós do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, do norte de Minas, a influência que nós recebemos da Bahia é muito forte. E a Bahia é Nordeste, né? Então a gente recebe influência do que veio do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, chegou ao Vale do Jequitinhonha, né? Os baianos praticamente é que criaram o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. Sim. Então a gente recebe influência disso. O cordel, até em outras regiões do Brasil, o cordel existe demais, existe também repente, mas isso é natural demais, no Nordeste brasileiro. Eles vivem fazendo isso 24 horas por dia. Claro que o repente que a gente vê nos vídeos na internet são repentes maravilhosos criados por repentistas de primeira grandeza. Mas nós sabemos que nem tudo é no repente, é feito no repente. Os repentistas são estudiosos da poesia, do texto que eles mesmos escrevem e que decoram. E que no momento lá no boteco, uma cachaça depois da outra, aí vem aquela ideia, mistura com a do outro e tal, nascem muitos repentes. Mas nem tudo é feito na hora. Muita coisa já é levada pronta, né?
Muito Até eu, que nunca fui repentista, de vez em quando eu fazia isso. Eu atuo até hoje, atuei muito no Vale do Jequitinhonha, ajudei a criar o festival, né? Muito bem. Nós já estamos agora na 40ª edição, né? E eu estive em todas, né? Todas as 39. Ano que vem é 40, né? Que beleza. Então, nesse movimento todo, a gente via na CTB repentistas, cordelistas e tal. Eu, como apresentador, às vezes eu criava uma poesia ali, e o cara do som já tinha a fita cassete. Hoje ele tem outro esquema, um sistema mais moderno. Ele gravava e depois me dava, eu cobrava dele. Que legal. Então eu pegava aquilo ali, que era uma cara de um repente, de uma poesia, e dava uma melhorada. Virava cordel. Maravilhoso. Que eu gosto também. Bacana demais. Né? Ô, Lúcio, por falar em música, não tem como não pensar no mestre Beethoven. Nossa, eu tô desenterrando Beethoven, gente. Olha que beleza. Mas o Beethoven é uma grande referência para mim, e ele sempre fala que a música, ela é o vínculo da vida, né? É vínculo de vida com um ser. Na sua opinião, você acha que é por aí também? Com certeza, porque os pássaros já deixam a gente feliz com os cantos dos pássaros, né? Então já vem a formação da criança, o primeiro choro, e aquilo já é uma música quando nasce, né? Então, hoje, para você ninar a criança para dormir também, você pode fazer com música. Você tinha comentado da musiquinha que você fez ensinando inglês para as criancinhas. É bonito demais. Então, acho que a música é a formação do ser humano, né? Mesmo aqueles que não escutam, sentem a música. Aqueles que têm problema de audição, mas sentem a música. A música eu acho que é a beleza da vida, né? Eu acho que não tem uma pessoa que fala assim, eu não gosto de música. Não existe. A música, ela está na alegria e na tristeza também. Na saudade. Sim. Né? Está no sangue também? No sangue. Importante. Então, tem um pedacinho da poesia que fala assim, o som está no sangue da gente, está na dança do corpo e na mente. É um frenesi que alucina e nos domina. Muito bem. Correligionários do som, nós somos fiéis companheiros, parceiros na alegria e na transa da melodia. Nosso partido é o inteiro. E para nós pouco basta, um violão, uma praça, uma plateia de amigos, aí o canto soa liberto e a nossa voz tem abrigo. Nenhum careta por perto, o pulmão não corre perigo. Olha, bravo! Palmas. Muito bem, parabéns. Ô, Roger, a gente pode pensar também na questão da diáspora negra com relação também ao rap, o hip hop, este movimento todo que é tão importante, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que a gente aprofundasse mais sobre isso. Sim, a música, assim, o rap, ele surge ali nos Estados Unidos, o hip hop, né, surge nos Estados Unidos. Tem muita discussão a respeito da origem do rap, né? Mas vamos pensar no rap dentro do hip hop ali, no Bronx, nos anos 70. E é, sem dúvida, uma forma de manifestação artística afrodiaspórica, né? De pessoas que, desse lugar que essas pessoas que são descendentes dos que vieram do continente africano para as Américas, encontraram também de narrar seu cotidiano. E é engraçado isso, porque eu acho que até de forma intuitiva, o rap acaba trazendo essa tradição oral do griot, que é isso de você preservar a história de maneira oral, como era na cultura africana, né? É muito interessante isso. E eu falo até o seguinte, que até pensando no contexto brasileiro, assim, a população negra, de uma forma geral, nosso povo teve pouco acesso à produção de livros, até porque pelo processo da escravidão e tudo mais, nosso povo passou muito tempo sem acesso à alfabetização, mas a gente sempre fez música. Sim. Né? Gente, o papo tá muito bom, mas agora vamos de música. Você que manda, a homenagem, eu fiz a poesia e depois eu mesmo musiquei. Como eu não sou cantor, todo mundo gravou, né? Pereira da Viola gravou, Dé Trancoso, Rubinho do Vale, Saulo Laranjeira, só faltou Paulinho Pedrazuda gravar. É uma música, chama Mestra de Ola, uma professora da cidade de Jequitinhonha, a primeira professora negra da região. Que legal. Ela morava em Jequitinhonha e depois foi para Águas Formosas, e lá ela tornou-se professora, a primeira da cidade, de Águas Formosas, que já é Vale do Mucuri, e lá ela participava das missas, ajudava o padre a celebrar a missa, ajudava a organizar a procissão, ajudava a organizar a procissão dos enterros. Olha. Chegava e rezava, cantava e declamava poesia no cemitério. Sim. Mestra de Ola. Olha, vamos ver. Homenageei a Mestra de Ola. Vamos ver como é que ficou isso, aí. Que lindo.
A folia começa no altar da igreja, desce as calçadas, cruza a praça e se embandeira. Rua acima, rua abaixo, desce, sobe ladeira e volta à igreja, cumprida a penitência, depois da reverência aos santos da Irmandade inteira. Lá vai mestra de ola, porta-bandeira da crença. Vai na frente, vai rezando, o pendão da fé empunhando, vai puxando a reverência. É o fogo da fé que incendeia o fervor dos foliões, mais que o facho dos faróis, mais que a tocha dos canhões, mais que o clarão das velas, das veladas procissões, mais que o clarão das velas, das veladas procissões. Muito bem, gente. Que bonito. Viva, mestre Diogo. Chique demais. Viva, viva. Ó, gente, olha só. O Gonzaga também escreveu um livro. Ah, é? Muito bem. Poesia, Pedra e Palavra. É o mais chique novo. Isso aí é da pandemia, de 2021 mais ou menos. Fala pra gente um pouco mais. Poesia, Pedra, Palavra. São algumas poesias que eu vinha escrevendo a respeito de temas interessantes como política, meio ambiente, né? Cultura popular, preservação, valorização da cultura, e deu nisso aí. Maravilha. Poesia, Pedra, Palavra. Tem uma frasinha embaixo aí, deixa eu fazer passar pra o você. repeteco. Muito É uma brincadeira séria, né? Feita com base em texto do Evangelho, né? São Pedro, Igreja Católica e tal. Tu és pedra e sobre esta pedra... Não, tu és poesia e sobre esta pedra edificarei minha palavra. Muito bem. Então, a poesia é pedra e sobre esta, né, pedra eu edificarei a minha palavra. Muito bem. Que é a poesia. Mas eu queria declamar, pode declamar uma poesia? Pode, vamos lá, pra fechar, hein? Eu vou Tá fazer- muito bom o nosso programa. Eu vou fazer a leitura, porque essa aqui é uma que foi feita assim. Eu no palco resolvi improvisar, o cara gravou tudo, depois eu dei só uma melhoradinha. No tempo, 50 anos atrás, eu morava em Almenara, trabalhava no jornal e gostava de escrever sobre questões sociais. E naquele tempo, realmente, havia miséria no Vale do Jequitinhonha. De lá para cá mudou muita coisa, sim. A gente precisa ser justo para não dizer que era só miséria. Não tinha coisa boa, mas hoje já melhorou demais. Mas naquele tempo era possível escrever, como eu escrevi, o progresso da miséria. Como a miséria progride, né? A miséria anda a galope lá no casebre de palha da criança da favela. O mundo é o seu livro. Seu lápis é uma navalha. Perdição, sua janela. Por ser chamado canalha, enche a cuca de mazela. Cuca rica de cachaça, compra 1000 rabos de palha. A miséria não dispõe de verbas, mas vai rompendo o cerco no roto esgoto da rua, na verminose do rio, na escassez das escolas, na escuridão da cafua. Miséria é assim mesmo. Vai realizando muito mais que políticos temporões, muitos dos quais nos tomam votos emprestados e dificilmente pagam. Muito bem. Bravo. Muito bem. Ô, Roger, você também tem um trabalho excelente, né? Com várias músicas. Sim. E também, você está falando aí das questões científicas, né? Do seu mestrado e tudo. Onde a gente pode achar tudo isso? Bom, vocês podem encontrar meu trabalho, tem minhas redes sociais, @RogerDFMC, né, que é o Instagram. Tem meu site, Legal. rogerdfmc.com. E estou no Spotify com os discos. Eu lancei um disco ano passado, Alegoria da Paisagem, foi meu terceiro trabalho, né? Ele saiu em vinil também, então está disponível também para quem quiser. E é isso, assim. E tô com uma novidade interessante, né? Esse ano eu entrei com uma música na novela das 7 da Globo e tal, que é a Fiquei sabendo, Volta por parabéns. Cima. Legal demais, Isso Volta por mesmo. Cima. É. Eu vi lá, acompanhei, muito bom. E aí é justamente a música do primeiro trabalho, que é a etnografia suburbana, né? Que parece tema de mestrado, inclusive, né? Que bacana, parabéns. Com esse nome. Legal. É isso, assim, tô com esse trabalho aí e tal. E
E é um trabalho muito voltado para a narrativa do território periférico, né? Assim, eu falo muito do meu bairro, falo muito das ruas por onde eu transito, e falo muito dessa potência que é esse lugar que a gente ocupa, sabe? Para além das mazelas que nos atingem, eu acho que é importante também celebrar as nossas vitórias e pensar nos horizontes que podem ser alcançados. Porque, afinal de contas, eu acho que a arte está aí para fomentar a esperança, sabe? Eu acho que, diante de todo o caos que a gente vive, um dos papéis fundamentais, um dos papéis que eu acredito, né, que não é esse o único papel, mas o papel que eu acredito para mim como artista é de fomentar a esperança para a gente ver outros horizontes, para a gente perceber as utopias possíveis. Perfeito. E Lucinho, fala pra gente também dos seus trabalhos e aonde a gente te encontra. Eu tenho feito os discos com composições próprias, mas sou um intérprete da música do Vale do Jequitinhonha, né, que é da nossa região, sou da cidade de Almenara. E a música mineira, brasileira em si, né, dentro do samba, da aquarela brasileira, né. E apresento muito em bares em Belo Horizonte, né, são vários bares e eventos, né. Agora mesmo nós vamos ter um evento aí. Encontro dos Vales. Encontro dos Vales. Muito bom. Vai ser no Mercado de Santa Teresa. Isso. Né, Gonzaga? Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, Mercado de Santa Teresa. Aproveitando, né? 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Pronto, já tá aí, ó. 29 e 30 de novembro e... Dezembro é quando? 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. E 1º de dezembro. 24 shows entre sexta e domingo. Maravilhoso. Fica aí então a dica. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito enriquecedor, viu? Muito obrigada mesmo. E para falar sobre ensino, instrução e fé, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja muito bem-vindo, Padre Samuel. É um prazer, alegria estarmos aqui no Sala de Estar com esse tema tão importante, educação. Muito bem. Vamos começar com o livro de Hebreus, que fala sobre educação e repreensão, né? Como é que é isso tão importante? Então, a Bíblia trata sobre a compreensão de que há tendências em nós que não são boas. O hebraico traz essa perspectiva do Yetzer Hara, uma tendência nossa à animalização, a darmos uma vazão negativa para os nossos instintos. Por isso, o processo de educação não é outra coisa do que uma harmonização dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que a gente possa agir bem, que é o Yetzer Yatov, que é esta ideia de um indivíduo humano que aprende a apreciar o que é bom e se encaminha nessa direção. Daí a necessidade da meditação da palavra de Deus, porque ela vai sendo em cada momento da vida uma instrução, uma ordem de vida. Então, muito mais do que uma lei, os mandamentos bíblicos têm esta ideia de uma orientação para agir bem e para apreciar aquilo que a vida tem de melhor. Muito bem. E em Efésios também tem falado sobre a questão de maturidade, disciplina. É tão importante a gente pensar na disciplina, né? Dentro do contexto de aprendizagem e tudo, né? Claro, o contexto da Carta aos Efésios é onde o apóstolo Paulo escreve sobre uma espécie de roteiro de uma família que encarna na vivência cotidiana aquilo que lhe é inspirado pela fé. É um texto muito bonito, onde o apóstolo Paulo fala, por exemplo, que nós somos feitos membros da família de Deus. E onde ele vai, apesar dos limites históricos críticos, né, da sua época, estabelecendo qual deve ser o papel do pai, da esposa, dos filhos e por aí vai. E o apóstolo Paulo está muito ligado à filosofia estoica, que é precisamente aquela onde nós vamos meditando sobre nossas ações, sobre os nossos comportamentos, em busca daquilo que o grego entendia como excelência, areté. Então, o que é a virtude? É um bom hábito adquirido pelo qual eu posso atingir a máxima potência do que significa ser humano. O apóstolo Paulo pega isso da filosofia grega, estoica, e preenche de um sentido cristão. Porque a grande excelência da vida cristã é o céu, é buscar agradar a Deus, é cumprir os mandamentos. Então ele une o melhor dos dois mundos. A noção clássica de virtude, daí o aprendizado, daí a disciplina, daí a temperança, daí a prudência, e preenche isso de um sentido divino, sobrenatural. Nos ajuda a perceber que um homem e uma mulher virtuosos estão mais próximos do céu, né? Verdade. E Padre Samuel, no livro do 2º Timóteo, diz muito sobre estar afora e dentro do tempo. Como é que fica isso? Tem alguma ligação com a aprendizagem? Como é que fica? Então, é interessante hoje, nós diríamos, né, em vários momentos sempre foi importante
o coeficiente de inteligência antes. Depois se tornou o coeficiente de inteligência emocional. Hoje é o lifelong learning, né? Quer dizer, continuar aprendendo ao longo da vida. Então, quando em Timóteo se fala de insistir e aprender oportuna e inoportunamente, ele está querendo dizer que nunca é tarde para a gente poder aprender. Sempre há alguma coisa que nós vamos podendo aprender, adquirir, modificar, evoluir ao longo da vida. Então, vem ao encontro daquilo que é muito contemporâneo no ambiente corporativo hoje, das nossas relações. É nunca perder a capacidade de aprender e entender que o aprendizado ou o ensino que nós fazemos às pessoas, não há lugar específico para, né? Então, aprende-se a ser gentil, aprende-se a ter etiqueta, aprende-se os valores, aprende-se sobre espiritualidade em todos os lugares. Então, não há tempo, né? Oportuna e inoportunamente, há tempo e há contratempo, porque sempre é momento para aprender, para crescer, para evoluir. Muito bem. E Padre Samuel, no livro de Romanos também diz sobre a questão de que nós temos que servir e ensinar. Mas vale lembrar que para ensinar a gente precisa ter uma boa base de aprendizado, né? Com certeza. E até alguns diriam, não é? Eu certa feita escutei essa frase e nunca mais esqueci, de Rubem Alves, onde ele diz que na verdade a gente nunca ensina, mas aprende. O que quer dizer isso, né? Pode parecer complexo. Quando eu estou no lugar de quem ensina, eu posso estar um pouco naquela segurança de que eu tenho aqui um conceito, um aprendizado, eu tenho um título, e aí você que está diante de mim tem que aprender. Agora o ensino não, o ensino é encantamento, é paixão, o ensino é abertura, o ensino é ousadia. Então é bem essa perspectiva, né? Quando nós pensamos no aprendizado como um ato de amor, como um ato de serviço, né? Onde nós nos abrimos continuamente para crescer, evoluir, para aprender, para somar. E vem ao encontro também, né? Porque todo o horizonte do apóstolo Paulo, claro, ele está dizendo aqui, na perspectiva dele, como um pregador, como alguém que transmite a doutrina, como alguém que quer dar a conhecer a experiência que ele fez. Por isso, evangelizar e pregar é também ensinar, é também educar. Mas nós estamos também naquele horizonte filosófico, mais uma vez, da maiêutica. De onde é que Sócrates tira essa ideia da maiêutica? É que ele diz que no momento em que um professor, uma professora, um pai ou uma mãe ensina, ele faz, na verdade, um parto. Então não é que ele está ali dizendo, olha, você vai aprender o que eu estou te trazendo, mas na consciência daquele que está diante de mim, e aí eu faço um parto. A mãe de Sócrates era parteira, então ele fala que o aprendizado é uma maiêutica. O professor, a professora, o padre, o docente, ele faz o parto daquilo que é de melhor dentro da pessoa, fazendo educere, que é isso, né? Vir para fora, né? Educto, ducere, educto, cano. A educação não é outra coisa do que fazer vir afora o que há de melhor dentro da pessoa, né? Verdade. Muito bem, Padre Samuel. Estou gostando demais hoje desse tema, muito produtivo. É inspirador, Nossa, né? eu falo educação, eu já fico apaixonada. Educação, de fato, inspira. Verdade. E agora chegou o momento que damos voz ao pessoal de casa para esclarecer suas dúvidas e curiosidades com o Senhor. E é a hora agora do quadro Padre Nosso. E queremos contar com a sua participação. Se tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, mande pelo WhatsApp 31 996 42 84 73, ok? Então vamos lá. Padre Samuel, nós vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos ver qual que é? Lia Soares, Padre Samuel, como que a igreja tem papel na educação do povo? Então, desde a origem, se nós observamos bem, quando o Cristo pede aos discípulos para ir e pregar o Evangelho, ele diz, ensinando a observar. Então, há desde o início, já no Antigo Testamento, uma preocupação com o ensino, como falávamos, com relação aos mandamentos, e há também uma preocupação de que o anúncio do Evangelho comporte também um ensino e um aprendizado. Do ponto de vista do conteúdo da fé, mas também de como esta fé vai irrigando, fecundando todas as dimensões da nossa existência. Por isso, não se pode pensar a igreja sem evangelização, sem anúncio da boa notícia. E esse anúncio da boa notícia é precisamente ensino, educação, formação. Muito bem. Agora vamos para a nossa última pergunta. Alba Moraes. Padre Samuel, você acha que a educação escolar é a base e o caminho para o sucesso? Com certeza.
imprescindivelmente, a educação é o ponto de partida para qualquer cultura e sociedade bem-sucedida. Historicamente, quando nós olhamos aqui e acolá, seja no Ocidente ou no Oriente, antes ou depois, dos gregos aos japoneses, tudo parte com a educação. Uma educação de base, antes de tudo, motivadora, provocadora, capaz de ajudar as crianças desde o início a administrarem bem os seus sentimentos, a valorizarem as suas potencialidades, é a chave para o desenvolvimento da nação. Eu diria que, claro, no caso do Brasil, nós ainda somos uma democracia muito recente, um país recente, né? Até pouco tempo atrás, nós ainda tínhamos população escravizada no Brasil, Sim. é preciso notar isso. Então, por aí já vemos o quanto que são necessárias essas políticas de afirmação, Sim. as cotas, porque elas são uma maneira de nós tentarmos minimamente, ainda está muito recente, né? Compensar prejuízos históricos, sociais, educativos e por aí vai. Então, é precisamente no momento onde nós reconhecemos a importância da base, da formação, da cultura, do acesso ao pensamento humano, do pensamento crítico, do desenvolvimento da tecnologia, que você tem por consequência o desenvolvimento do país. Então, uma das razões, sem sombra de dúvidas, para os atrasos civilizacionais que nós temos em nosso país é pela falta de educação e pelo baixíssimo investimento, tanto do ponto de vista na valorização do potencial das crianças já na base, elas terminam, via de regra, o ensino médio muito menos capazes do que eram quando entraram, e isso é um problema, né? E também dos nossos professores, que são muito pouco valorizados, sobretudo aqueles ali do ensino fundamental, até também do período do ensino médio. Então essa é uma das grandes tristezas e, sem sombra de dúvida, uma das causas do insucesso da política, da civilização, da sociedade brasileira. Então, investir em educação significa investir em desenvolvimento, em cultura, em acesso. Muito bem. E potencialidades. Verdade. Padre Samuel, lembrando também, né, que o mês de outubro também é comemorado o Dia dos Professores. Deixa, por gentileza, uma palavra de fé, de ânimo para as pessoas que estão um pouco desanimadas, os professores. Encorajamento, antes de tudo, não obstante seja uma profissão muito valorizada, entendendo a importância, porque professores tivemos todos. E cada um de nós, na sua área, só pode transformar o mundo, porque foi objeto de cuidado, de afeto, de conhecimento técnico, não é? A nós direcionado por uma professora e por um professor. E sempre em referência às crianças, lembro-me de uma frase onde se diz assim: o mundo pode ser que não seja diferente por aquilo que nós fazemos, mas certamente poderá ser um lugar melhor se nós tivermos sido um diferencial na vida de uma criança. Por isso eu queria dizer para você que é professora, é professor, não desista das crianças. Na educação, no seu zelo, não obstante a falta de valorização, no cuidado dessa criança, surge um país, uma cultura, uma sociedade, uma igreja melhor. Parabéns pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Que Santa Teresa d'Ávila, a padroeira dos professores e professoras, te acompanhe, te sustente e que Deus te dê sempre ânimo e coragem. Não desista da educação. Muito bem. Padre Samuel, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer esse Sala de Estar. Muito obrigada. Grazi Zamboni já está aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, Grazi. Você tá bem? Belezinha? Boa tarde. Hoje nós estamos falando, sabe do quê? Do caminhos da educação, Grazi. É tão importante a gente pensar nisso, né? Sim, com toda certeza. Educação, desde de Deus, né? Vem da Bíblia, né? Então é muito importante. Desde casa, né? A gente começa educando nossos filhos para trilhar e não terceirizar, né? Eu acho que é bem importante a gente frisar isso. E tem um momento da escola, tem um momento que os pais educam, tem um momento que a igreja educa, todo mundo tem seu momento de educar, né? Muito bem. Ô Grazi, como que a gente pode pensar na questão da cognição, né? Como aprendizagem, cognição, como é que elas caminham juntas? A educação, com certeza, uma se interliga à outra, né? Porque é na fase da primeira infância que nós vamos identificar, né? Quando a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem. Então, assim, esse contato também entre os amiguinhos, né? A socialização e os professores são, assim,
as pessoas que acabam sendo os médicos, né, dos alunos na primeira instância, né? Identificam ali, vão chamar os pais e encaminhar para uma futura avaliação com o neuropsicopedagogo, né? E assim sucessivamente. É muito importante. Verdade. E Grazi, como que a gente pode pensar nos vários tipos de educação? Né? Que tem várias nuances. E hoje está em alta, né? Tem a educação formal, a informal, que é os pais com homeschool, né? Uhum. Tem também o sistema de educação para nós, né? O workshop, enfim, o EAD, tantos meios de educação, né? Então, acho que hoje em dia está mais fácil, né? Todo mundo tem a possibilidade de estudar, né? Verdade, Grazi. E falando de educação, a gente não pode esquecer também das mulheres, preocupar com a educação, né, da saúde, porque nós estamos no Outubro Rosa, né? Exatamente. Importante mulheres sempre pensarem na sua saúde, né, Grazi? A autoavaliação, né? Isso é muito importante, salva vidas, né? A gente já sabe disso, mas não custa lembrar. E às vezes a gente esquece, né? Eu pego muito no pé quando estou atendendo. Gente, vocês estão tendo 10 minutos, pelo menos uma vez na semana, porque é na hora do banho, né, que você consegue identificar, tá se tocando mesmo, né, e percebeu que tem alguma coisa diferente, tem que procurar um médico, né. E nós que temos mais de 40 já tem que fazer mamografia, tudo isso, né. Eu acho que é importante. Verdade. Grazi, também você ouve falar muito da questão da terapia. A terapia cognitiva comportamental. Isso, exatamente. Fala pra gente a respeito. Ela é importante, né? Ela caminha ali, né? Fazendo a pessoa se revisitar, fazendo ela se encontrar, né? Procurando avaliar os traumas que todo mundo tem, né? E em que isso está impedindo a gente no nosso crescimento, na nossa questão da educação, né? Então, é de extrema importância. Faz toda a diferença. Verdade. E Grazi, para falar nos caminhos da educação, a gente pode pensar também da importância da inclusão, né? Hoje a gente já até comentou em outros programas sobre a questão da inclusão das crianças autistas com TDAH, mas vamos reforçar porque nós estamos no mês, né, da educação, Dia dos Professores. Então, dá uma mensagem para alguém, um professor também que está nos assistindo, né, sobre essa perspectiva. Aí, Paulo vai falar na carta a Romanos, se eu não estou enganada, 12:7, que nem todo mundo tem o dom de educar, mas os que têm, usem desse dom, porque é um dom, né? Então, assim, os professores, né? Eu sou professora, não atuo, né? Mas eu vejo, assim, a dedicação que eles têm, né? Então, é por amor. Façam isso por amor, assim como você recebeu esse dom, multiplique ele, né? Porque é muito bonito ter esse tempo de estar ali, de poder avaliar, de ensinar, a gente deixa marcas nos outros, né? Acho que todos nós lembramos da primeira professora, né? Sim, com verdade. certeza. É igual aquela novelinha Carrossel, Professora Helena. Exatamente. Não tinha como não lembrar disso. Exatamente, bem né? isso. É por aí. Ô Grazi, por fim, como que a gente pode aprender com a Bíblia? Eu acho que eu iniciei falando, né, que a Bíblia ensina o tempo todo, né? E o livro de Eclesiastes, ou Eclesiástico, que eu sempre confundo, traz muito isso, a questão dos pais com os filhos, a educação, que é importante dizer sim, dizer não, né? Que não é só passar a mão. E vai falar que... E o próprio mandamento que Deus deixa, né? O 4º mandamento, honrar pai e mãe. E está dentro da nossa educação, né? Então, assim, sempre nós devemos honrar os nossos pais e sermos honrados pelos nossos filhos, né? Então, é um mandamento. Se é um mandamento, é lei. Se é lei, a gente tem que fazer, né? Então, isso mesmo. Com certeza, durante toda a Bíblia, nós vamos ter esse ensinamento. No Antigo Testamento, acho que ele vem mais de um Deus que lutava, né? Que prosperava, tal. E Jesus já vem trazendo um novo mandamento do amor, né? Que nessa educação a gente acolhe, que tem luta, né? Jesus não simplifica, mostra que vai ter... no mundo tereis aflição, aflições, né? mas que Ele está conosco, né? Isso, então, graças acho que a é Deus. isso. Isso mesmo. Ô Grazi, dando continuidade, né, naquela nossa proposta de todo fim de quadro, do Café com o Senhor, você dar uma mensagem, deixar, o que você preparou para a gente hoje? E sobre isso que nós estávamos falando, né, da educação, como eu disse que Paulo nos pede, que aqueles que têm o dom possam realmente fazer desse dom uma multiplicação de talentos,
que a gente não desanime diante das dificuldades, né, que o sistema às vezes nos impõe, mas que a gente possa olhar e saber que naquela criança, naquela pessoa que está sendo educada, nós estamos imprimindo algo, né? E também os adultos, né? Me lembrei de quando eu dei aula para o EJA. Os jovens adultos, eles têm uma gratidão enorme pela gente, que muitos deles não sabem escrever o nome, né? Então, assim, faça da sua profissão, do seu dom com muito amor, com muito carinho, né? Que com certeza você está juntando tijolinho no céu. Muito bem, ô Grazi, muito obrigada. Obrigada a você, viu? Sueli. Obrigada. Gente, a nossa mesa do café tá bem bonita, com as delícias que são lá do Convívio Emaús, que tudo é preparado artesanalmente, com muito amor e carinho, igual os produtos feitos em casa. Hoje nós vamos experimentar o bolo tradicional. E se você quiser encomendar essas e outras delícias, entre em contato pelo telefone 31 3375 2233 ou pelo perfil @saboresemaús. E você já sabe, vocês podem rever as entrevistas e matérias do Sala de Estar lá no canal da TV Horizonte, né? Da TV Horizonte no YouTube e assistir nossa programação em tempo real. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, onde você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. E Grazi, não tem desculpa para falar que não está assistindo a rede, né? O nosso programa, o Sala de Estar da TV Horizonte, porque nós estamos nos canais 30.1 HDTV Digital, o 159 do ValeNet, 503 da Vivo TV, hein, pessoal? Então, venha com a gente, participe, sempre mande mensagens. Nós queremos ouvir vocês também, tá bom? Pessoal, muito obrigada, você de casa. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa tarde. Eu sou Suelen Ogando e eu te vejo no nosso próximo programa. Até mais!